Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 28 de maio de 2021, pregão de sexta-feira. Hoje nós terminamos aí mais uma semana. E no vídeo de hoje eu vou começar de maneira inversa. Ao invés de começar com o mini índice e mini dólar, eu vou começar analisando as ações aqui, porque eu vou falar algumas questões relacionadas ao day trade, tá? Então, passando rapidamente pelos papéis que mais subiram hoje, GPCP3 subiu forte, tá? Rompendo acima da média de 20 períodos, mas a gente, como sempre, isso é uma regra básica, um conceito básico, a gente espera a formação de pivô ou pelo menos o rompimento do topo anterior, tá? Então, o movimento de alta hoje no gráfico diário não quer dizer nada, tá? Em termos operacionais, PTNT4 subiu forte, tá? E também não temos setup aí definidor, o ideal é esperar uma correção, tá? Grandes movimentos de alta antecedem grandes movimentos de baixa, tá? Eu sempre falo, olha só, o preço está a R$ 5,60. E as pessoas que compraram aqui, na região de 4,55, R$ 5, elas já ganharam aí um bom dinheiro, tá? E aí o povo começa, se eles não têm um horizonte, bom para essa empresa, e eu não sei, mas então eles começam a realizar os lucros, tá? Então isso reflete diretamente nos preços, por isso que é uma grande armadilha você comprar diante de um movimento de alta de apenas um único dia, tá? Olha só, Honey 3, foi abaixo da média de 20 e agora voltou, tá? Não é baseado no movimento de alguns dias que a gente compra, tá? É uma sincronia de movimentos que formam as tendências, ok? A SBSP3 perdeu uma média de 20 períodos. Azul 4 pelo segundo dia consecutivo é o papel que mais cai. Olha só, isso aqui comprovando o que eu acabei de dizer, olha só, Azul 4 subiu forte essa semana, 2 dias que já cai forte e hoje com um baita gap de baixa, tá? Sinal que tem muita gente vendendo. Azul, empresa aérea, uma empresa que diante do advento de outras ondas do coronavírus, da pandemia, vão sofrer restrições, continuar sofrendo restrições nas suas atividades, isso obviamente vai impactar, na geração de caixa, de lucro, etc. Então assim, você pode ver que por algum fator, por alguma notícia ou alguma informação aí que saiu, os preços subiram muito, e tem muita gente aí, mais gente na verdade, está realizando lucro, está vendendo do que comprando, tá? Os preços já estão aí, prestes a perder a mínima do candle do pregão do dia 26, anteontem, quarta-feira. Então assim, um baita gap de baixa hoje. Ele se mostra que a força vendedora está muito grande. Lembrando que gaps de baixa são fortes regiões de resistência. Ou seja, você já pode vir aqui e marcar tanto o início da região do gap quanto o fim da região do gap, tá? Então olha só, de 44,01, R$44,01 a 44,50, nós temos agora uma forte região de resistência, tá? Então para os preços voltarem a romper essa região, vai ter que entrar muito volume, tá? Muito volume mesmo. E aí você pega IRBR3, caiu forte, perdeu a média de 20, mas olha só, o papel custa R$6. Ether custa R$ 32,27, Gol R$ 26,59 e Azul está na casa já de acima de R$40. Então é fácil perceber pela comparação do preço, de Azul com a grande e imensa maioria das outras ações, que o preço está alto, tá? Vamos pegar só essas ações aqui, olha só essas que estão aqui nessa parte de cima da minha lista, tá?
dos papéis que mais caíram. Olha só, ela tá 42,86, ó. Vamos ver se tem mais alguma que está acima, SUSB 3, só SUSB 3, tá? No universo de, vamos tentar contar aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Pegamos aqui uma amostra, 26 ações. Entre 26 ações, azul é o segundo papel mais caro, tá? Dentro de 26 ações. Então, né, isso mostra que o papel está caro. Então, sim, o povo está realizando lucro, tá? Tá realizando, então, por isso que, voltando, né, diante de um movimento grande de alta, nada a fazer, tá? Simplesmente, absolutamente nada a fazer. E para fechar, o SP500 ele está em movimento lateral, né? A gente colocou aqui dentro do retângulo, né? Sempre quando tem uma consolidação, a gente traça um retângulo, compreendendo a máxima e a mínima, e a gente, enquanto o preço permanecer aqui dentro, nada a fazer, tá? E aí a gente vai diretamente para o mini dólar, tá? O mini dólar ele caiu pelo terceiro pregão, aliás, consecutivo, né? O candle de hoje foi um candle de força, tá? E aí ele parou exatamente a mínima de hoje, foi a região de suporte, tá? Mas pela pressão vendedora, né, depois de ter feito uma correção na média de 20 e ter voltado a cair, tudo indica que essa mínima vai ser perdida, tá? Tudo indica que vai ser perdida. No gráfico de 5 minutos, nós tivemos aí uma grande perna de baixa, tá? Que se inicia, ele abre com gap de alta, permanece um pouco acima da média, cai, volta para cima da média, e aí ele cai abaixo, rompe a mínima, as últimas duas mínimas, os dois fundos anteriores, e aí ele faz uma correção até aqui, lateraliza até a média de 20 períodos, tá? E aqui a gente tem um pivô de baixa, começando aqui e terminando aqui, né? Aqui a cabeça do pivô, a gente coloca a retração de 61.8, temos alvo em 5,21, tá? Vamos ver se foi na retração de 0.5. 0.5, não foi na retração de 0.5. E hoje ele foi apenas na retração de 61.8 da cabeça deste pivô. Ok? Esta foi a mínima. Então, a oscilação que teve, tivemos aí da confirmação do pivô cerca de 14 pontos, né? 14 pontos que nós tivemos aí de possibilidade dentro do contexto, né, de se esperar a formação de um pivô na direção da tendência e a confirmação dele dentro do contexto desse modo de trading, desse método operacional, teve aí 14 pontos, tá? Poderia ter sido maior, né, se ele viesse, batesse na média, voltasse a cair, né, mas a volatilidade ela é muito grande, tá? Principalmente no mini dólar. Eu acho até que o mini dólar ele tem uma oscilação muito maior do que o mini índice, porque o mini índice tem ainda as ações por trás e tudo mais do Ibovespa. O mini dólar não tem nada disso. E o mini índice rompeu aqui, ó, o topo anterior, tá? E foi em cheio aí, ó, no alvo de Fibonacci. Não cravou lá em cima, né? Mas se aproximou muito em 125.935. Um alvo que nós já havíamos projetado desde esse candle aqui, ó. Quando rompeu aqui em cima, confirmou esse pivô de alta, tá? E aí foi esse candle. Então neste dia aqui, ó, dia 24/5, eu fiz essa projeção aqui. Falei, próximo alvo 125.935. Do dia que eu falei, né, da alta dele até a máxima de hoje foram 1.460 pontos, tá? No gráfico de 5 minutos, nós temos aí, ontem teve uma região, né, uma lateralização muito grande, e aí hoje o que ele faz? Ele rompe essa lateralização, faz correção até na média e volta a subir, rompendo, tá, o topo anterior. Então aqui, ó, nós temos o primeiro, um pivô, né? Nós temos um pivô que também parte daqui, tá? E nós temos depois este segundo pivô.
Partindo do primeiro pivô da tendência, que é este daqui, a gente tem alvos aqui, cravado aqui nesse instante, tá? Desse primeiro pivô. Nós temos o alvo de 0.5 aqui. E nós temos o alvo de, vamos ver se ele cravou, de 382. Cravou. Cravou mesmo, olha só. 382 na cabeça do pivô aqui. Foi lá em cima, ó. A máxima do dia foi exatamente o último alvo de Fibonacci do primeiro pivô da tendência, tá? Então nós tivemos aí, ó, um range pegando um pouquinho acima, né, da confirmação do pivô até a máxima. Nós tivemos aí 870 pontos, né? Até que foi uma perna de alta grande, né, mas olhando assim, né, parece que foi muito que subiu, né? E foi 870. Porque na média, né, tem pregões assim que tem uma alta muito grande, são mais de 1000 pontos, né, que acaba gerando, tá? E hoje foi 870 pontos. Agora uma questão que eu gostaria de falar foi até na verdade baseado num comentário que um colega fez ontem nesse vídeo de estudos, né, de olho no mercado. Ele fez um comentário no YouTube, tá? E eu achei muito interessante o comentário dele, muito interessante mesmo. Ele comentou assim que ontem eu mostrei, né, as possibilidades de trade no mini índice, e aí eu mostrei a possibilidade no mini índice. Foi ontem, deixa eu ver. Peraí, hoje 28. Eu acho que sim. Eu mostrei as possibilidades de trade, e aí ele pegou e falou assim, bacana e tal. Só que eu operei contra a tendência, eu acabei operando contra a tendência, e aí eu me lasquei. Hoje pra mim não foi um bom dia, né? Ele comentou mais ou menos isso, tá? E aí eu fiquei pensando, né? Eu vi esse comentário dele e acabei indo tomar banho e tal, e eu fiquei pensando muito nisso que ele falou, né? Sabe? Porque, e aí, qual é a conclusão e o que eu penso a respeito, tá? Primeiro é o seguinte, o day trade é uma modalidade de trade extremamente difícil, tá? No que se baseia a dificuldade em relação ao day trade? Há oscilações muito grandes, muito fortes dos preços, né? E isso faz com que a formação das tendências não seja tão simétrica como nós encontramos na literatura. Esse é um ponto, né? Segundo ponto, essa grande oscilação dos preços, ou até mesmo pouca, né? Ela exige que nós tomemos decisões de uma maneira muito instantânea, muito rápida, né? E isso também é um fator negativo, né? Você ter que tomar decisões muito rápidas numa fração muito curta de tempo, tá? E aí é o seguinte, quando eu vi, eu fiquei pensando que ele falou que ele foi contra a tendência. Eu já fiz, né, vários cursos aí de day trade, enfim, já li artigos, assisti vídeos, etc. E eu percebo que principalmente quando a gente começa, tá? E quando eu digo que a gente começa, sabe, eu tenho aí mais de 2 anos. Eu te digo assim, até o primeiro ano, tá? Pelo menos assim, a pessoa tem que ter mais de 1 ano. E não é desmerecendo quem tá menos de 1 ano, tá? Porque também parece que isso é meio que desmerecer. Não é desmerecer quem tem menos tempo. Mas eu percebi, e aí eu compartilho a minha experiência, tá? Que pelo fato de eu ter que sentar na cadeira e olhar todo santo dia para gráfico, todo santo dia, gente, todo santo dia, olhando para gráfico, aquilo você vai se familiarizando de uma maneira natural, sabe? E você vai conseguindo, de uma maneira implícita na sua mente, você vai consolidando certos conhecimentos que você mesmo não consegue expô-los, tá? Então, às vezes, já teve até gente, né, que veio discutir comigo que eu não estava enxergando um setup de compra, a pessoa estava enxergando, e aí já teve gente que pegou, né, um cara que pegou lá um estudo meu
e comparou com o outro que eu fiz, que eu falava que não tinha setup, e um outro que eu falei que tinha, e ele falou: ah, isso daqui, ó, olha só, tá quase que idêntico. Por que você não enxergou que setup de compra aqui nesse aqui e enxergou nesse? E aí, quando eu fui falar com ele, eu fui falar coisas que eu não tinha contemplado. Eu falei: olha, eu não enxerguei porque eu olhei, por exemplo, no caso lá, eu olhei o gráfico semanal também. E o que eu falei que não tinha setup, o gráfico semanal o preço estava muito afastado da média. Sabe? E aí eu peguei e falei isso com ele: olha, o preço está afastado, olha o nível de volume, não gostei do nível de volume e tal. Então eu percebi que eu falei coisas que são coisas que eu analisei e que às vezes não estão contempladas na literatura, em aulas, nem nada, tá? E aí, quando eu comecei, e aí eu lembro de hoje, eu lembro agora que às vezes eu vi um professor analisando o gráfico e tal, eu olhava pro gráfico e não conseguia enxergar a mesma coisa que ele. E de uma maneira muito natural, tranquila, ele falava: ah, não, pode entrar aqui com stop aqui, não sei o que. E aí às vezes o negócio agia, né? A coisa andava de acordo com o que ele falou, sabe? Ou então não andava e ele, de maneira tranquila, abordava um assunto. Eu falava: nossa, mas será que ele não tá preocupado? O negócio que gerou stop e tal. Então, o que eu percebo nisso? Eu percebo o seguinte, que o nosso alvo, o nosso foco, ele tem que ser a máxima objetividade, tá? E aí a gente trabalha a objetividade em duas questões, tá? Porque é o seguinte: se eu pegar e tudo aquilo que eu sei de maneira implícita e explícita colocar num livro, o livro vai ser no mínimo 1000 páginas. Digo isso não porque eu sei de muita coisa, não. É porque se eu tiver que elencar todas as possibilidades que podem ocorrer e que eu vou fazer determinada leitura, vai ser uma coisa muito grande. Mas aí, o que a gente pode trabalhar e qual que é a solução disso? A solução é a gente trabalhar, primeiro, a gente pensar em termos de princípios, tá? A gente trabalha em termos de princípios. Né? A gente trabalhar com... O que são princípios? São conceitos básicos que norteiam o nosso entendimento, tá? Então, se a gente conseguir estabelecer princípios objetivos, a gente consegue, baseado nesses princípios, fazer uma análise de qualquer ativo e nós chegarmos na mesma conclusão. Um dos problemas que eu vejo na análise de investimentos, né, e aí é que a gente está tratando de análise técnica, né, análise gráfica, é essa espécie de o mesmo entendimento, sabe? Porque se você pegar, eu li isso, eu até esqueci onde que eu li isso. Eu li o seguinte, que o cara lá no livro sobre análise técnica, ele falou assim: olha, se você pegar foi a Bárbara Rockefeller, agora eu lembro, do nosso clube de leitura, isso mesmo, foi lá, inclusive eu acho que foi até no último capítulo que eu fiz a leitura comentada lá, tá lá na plataforma. Ela falou o seguinte: olha, se você pegar os mesmos indicadores e der para 10 operadores, eles vão fazer 10 leituras diferentes. Ela falou isso. Só que existem princípios básicos, tá? Que a gente precisa trabalhar. Por que eu estou dizendo tudo isso, baseado no que o comentário que o colega lá fez? Porque é o seguinte, voltando, eu fiz vários cursos de day trade e tudo mais. O problema do day trading, o problema que o colega enfrentou e que muitos de nós enfrentamos é a falta da definição de um método objetivo. É a falta de elencar princípios, conceitos básicos, elencar situações em que nós só vamos operar diante delas. Nós temos que agir como se fôssemos robôs, tá? Por isso que até a próxima edição da revista Grafistas, que se Deus quiser já está saindo já, agora nesse final de semana, nós vamos falar sobre robôs de investimento, a automação, né, a automatização de estratégias, tá? Isso é muito importante.
Você pode não querer programar, não querer operar com robôs, mas você ter a mentalidade de um programador, de alguém que tem que sentar e definir de maneira racional, objetiva e lógica uma estratégia, faz muito bem para o seu operacional, tá? O colega operou lá contra a tendência. Se você definir critérios que você só vai operar de acordo com a tendência, você não sofre o que você acabou sofrendo. Então vamos aqui no mini índice, tá? Para contextualizar tudo isso que eu estou dizendo. O que eu espero aqui e o que eu sempre falo aqui, né? O que eu espero? Eu espero, primeiro o seguinte, o preço, né, ele estava lateralizando, ele subiu, tá? Quando ele sobe, o que a gente espera que ele faça? Primeiro, a formação de uma tendência de alta, tá? Então tá, tendência de alta. A gente espera que a média de 20 períodos, média móvel aritmética de 20 períodos, que está aqui plotada no gráfico, que ela incline para cima, tá? Ela vai passar a, digamos, subir e os preços vão passar a cair até ela, não ultrapassando abaixo dela e voltando a subir. Vão até ela, o próximo ela, voltam a subir. Vão até ela, o próximo ela, voltam a subir. Vão até ela, o próximo ela. Aqui gerou um stopzinho. Quem colocou muito cravado na média de 20 gerou. Mas aqui em cima talvez pode ter gerado uma entrada nova, tá? E aí, quando você olha o gráfico aqui, você fala, nossa, eu saí aqui, ó, nesse rompimento da média de 20, mas eu poderia ter ficado, eu poderia ter ganhado tá lá em cima, né? E ficado posicionado e ganhado muito mais. Olha, e essa é uma outra coisa que eu estou chegando à conclusão, porque também, né, a gente vai estudando. Não tem como você definir uma estratégia que contemple todas as situações. Você tem que definir critérios objetivos que, uma vez que eles ocorrem, você opera. Se algum desses critérios não ocorrem, ou deixam de ocorrer, ou são revertidos, por exemplo, correção até a média de 20 períodos é uma regra no seu trade system. Correção até a média e retomada do movimento de expansão, movimento de alta. Correção até a média, movimento de alta. Essas são as regras do seu operacional. Opere somente elas. Você teria tomado stop aqui. Vamos lá. Da confirmação do pivô. Eu peguei este pivô aqui, ó. Esse é o primeiro pivô da tendência. Você teria entrado, vamos supor, teria entrado aqui e saiu aqui em cima. Você pegou 130 pontos. E teve aqui um range de 800 pontos. É o seguinte. E aí você fica pé da vida, né? E aí o que acontece? Você fica pé da vida e na semana que vem, né? Hoje é sexta-feira, feriado, a bolsa não funciona. Esse final de semana a bolsa não funciona. Aí na segunda-feira o que você vai fazer? Você vai deixar de sair quando romper abaixo da média de 20. Porque afinal de contas, na sexta-feira passada, que é hoje, você saiu e você pegou só 150 pontos, né? Mas você vai parar de acionar o stop aqui, porque você quer ficar posicionado. E aí o que vai acontecer na segunda-feira? Quando ele vai subir, vamos supor, tá? Ele vai subir, e aí quando ele cair abaixo da média de 20 e você não acionar o stop, ele vai cair forte. Ele não vai retomar a tendência, ele vai perder o fôlego aqui e vai cair forte. Porque afinal de contas, no diário, a gente já está vendo que ele já está muito esticado, né? Ele já está muito esticado, então a força vendedora ela vai aumentando, tá? À medida que o preço vai se afastando da média, tá? Mas você vai trabalhar com esse conceito. Então assim, você já alterou o seu trade system, alterou a sua forma de operar, porque um dos seus critérios te fez ficar fora de uma grande parte de lucro, e você não quer ficar fora de grande parte de lucro. Só que é o seguinte, e eu vou te contar que este é o segredo, tá? O segredo, ele não é difícil de ser entendido, ele é difícil de ser praticado, tá? Existe um mito, né, na nossa vida, né, de que se nós descobrirmos o segredo do sucesso, o segredo de alcançar riqueza, né, a gente vai ser rico, né?
E aí as pessoas, né, por isso que muitos livros vendem, muitos cursos vendem baseado neste assunto. Só que os segredos, eles são básicos. Você olha para o Bill Gates, o cara ficou 10 anos sem tirar folga um dia sequer. Um dia sequer. Ele trabalhava sábado, domingo, feriado, 10 anos. Ele foi casar com 39 anos de idade. Então, assim, uma das coisas que esses caras ficam bilionários, eles são workaholics. Eles são workaholics. É claro que toda regra tem exceção, mas a imensa maioria, pega todos eles. Bill Gates, olha, eu vi, o Bill Gates, ele divorciou, né? Semanas atrás ele divorciou. Eu até fiquei espantado. Porque, né, você assistindo lá o documentário sobre ele na Netflix, você vê que, né, a esposa dele dá entrevista, eles têm uma fundação juntos, trabalham juntos e tal. Então, eu pelo menos não esperava isso. E aí ele divorciou. E aí eu vi uma lista saindo dos homens mais ricos do mundo, os divorciados. Eu acho que tinha só 2. Um ou 2 só que não era divorciado. Numa lista assim de 10 ou 15. Tá? Porque os caras, eles são workaholics, a imensa maioria deles. O Elon Musk falou que ele trabalha 160 horas por semana, não sei. É uma coisa absurda, uns 60 horas. Não, peraí, o dia tem 24 horas. Eu sei que ele trabalha quase que 20 horas por dia. É uma coisa de louco, uma coisa assim, absurda. Mas ele trabalha quase 20 horas por dia. Então, assim, o segredo de você ficar rico é trabalhar feito um louco, meu amigo. Uma das coisas é trabalhar feito um louco. Ser workaholic. Esses caras não têm vida social. Não tem. Ele pode ir numa festa, pode ir num lugar e tal. O cara não se desliga. O cara fica 24 horas por dia ligado no negócio dele. Então, esse é o princípio. Aí é o seguinte: todos nós estamos dispostos a fazer isso? Não. Todos nós precisamos ou queremos fazer isso? Não. Entendeu? Então, assim, a gente acha que o segredo do sucesso, o segredo do método, tá? Ele vai abarcar tudo, ele vai ser uma coisa prazerosa, vai ser uma coisa não tão difícil, tá? Vai ser algo que não requer que você abra mão de determinadas situações, e não. Você requer sim, se você quer utilizar um método que seja eficaz, esse método ele vai se dar bem, ele vai te proporcionar vitórias, mas também determinadas derrotas. Voltando para o day trading aqui, você definiu um método, né, de conduzir o stop pela média de 20 períodos. Caiu abaixo da média de 20 períodos, você saiu. Hoje você teve um lucro pequeno, tá? E que te impossibilitou de ter um lucro maior. Só que este seu método, ele vai te salvar nos dias em que o preço ele voltar, tá? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que você tem que definir critérios objetivos e tem que operá-los custe o que custar em todas as situações. Ponto final. É isso. Tá? E aí é o seguinte, você tem quais são os seus métodos? Como que você entra, como que você sai? Eu vou dar um exemplo. Vamos aqui para para nossa análise aqui. Tá, aqui olha só, o preço, ele abre em gap de alta, ele volta para a média, ele faz um topo, só que ele faz um topo mais baixo que o topo anterior, tá? Então ele não entrou em tendência de alta. Até aqui ele vai na média de 20 períodos e volta. O topo que ele forma rompe o topo acima do topo anterior e até mesmo acima deste. Mas se fosse acima somente deste, já seria válido. Aqui já possivelmente começou uma tendência de alta, tá? E aí o que acontece? Ele faz correção, você tem que esperar a correção. Você tem que esperar para ver se não apenas o topo é mais alto, mas se o fundo também vai ser mais alto que o fundo anterior. E aí foi. O preço ele parou na média de 20 períodos e voltou a subir. Quando ele volta a subir, o preço ele rompe esse topo. Quando o preço aqui ele rompe esse topo, ele já nos mostra que em qualquer lugar que ele parar, ele já vai necessariamente formar um topo mais alto que o topo anterior. Então, ele já está, quando ele rompe este topo,
ele já está dentro do contexto da tendência de alta, tá? Então assim, primeiro, para você operar na ponta compradora, o ativo precisa estar em tendência de alta. E aí, qual é o critério que você pode estabelecer? Tem que confirmar o primeiro pivô da tendência. Então, somente depois que ele rompeu aqui, que atendeu os primeiros critérios para você entrar comprado, tá? Então, beleza. E aí é o seguinte, qual que vai ser o momentum que você vai entrar comprado? Se você já entrar comprado já no rompimento do topo do primeiro pivô, você corre o risco, conforme aconteceu aqui, de você ter que ficar dentro da operação até fazer uma correção na média de 20 períodos, tá? Então, se você comprar no rompimento, você tem que esperar fazer essa correção. Agora, se você não quer que espere fazer essa correção, então qual que é o segundo critério que você pode adotar? Você espera confirmar o primeiro pivô da tendência, tá? Rompeu, confirmou. Beleza. Só que quando ele rompe, ele está dentro do movimento de expansão. O movimento de expansão numa tendência de alta é para cima, correção para baixo. Expansão para cima, correção para baixo. Então ele está dentro do contexto do movimento de expansão. Você não quer entrar no meio de um movimento de expansão, porque ele pode voltar para corrigir e acionar o seu stop. Ele pode voltar bastante. Então o que você faz? Você não entra, você não compra. Confirmou o primeiro pivô? Beleza, ele está em tendência de alta. Mas você espera ele corrigir até a média de 20 períodos e formar um candle altista, tá? E aí qual que é o contexto? Como que se deu isso hoje? Como que se deu isso hoje? Qual foi o candle que fez isso? Este candle aqui, ó. Este candle aqui fez isso. Ele corrigiu até a próxima média. Foi uma região de suporte. A partir daqui o preço subiu, rompeu a máxima do candle anterior e a partir daqui ele voltou a subir, tá? Aqui o seu stop já seria muito mais curto se você tivesse comprado aqui em cima. Vamos olhar aqui, ó. Você comprou do rompimento do pivô. Foi mais ou menos aqui, ó. Aqui. Seu stop tinha que ser no mínimo 344 pontos. O seu stop. E detalhe, você coloca o stop, a gente não sabia se o preço ia continuar subindo. Agora que o gráfico já está formado, a gente sabe que o preço subiu. Então, você tem que colocar o seu stop esperando ele ser acionado. Aliás, não esperando ele ser acionado. Com a possibilidade de ele ser acionado. Tá? Por isso que o tamanho do stop tem que ser um tamanho suportável. Então, são 344 pontos que, se fosse acionado, você não perderia muito dinheiro. É simples assim. Só que se você tivesse esperado, então, confirmar, vir até a média, e aí você tivesse entrado aqui, ó, neste candle, acima deste candle, seu stop já seria de 183 pontos, tá? Quase que metade do stop anterior. Melhor, né? O stop muito mais barato. Não concorda? Então, veja bem. Então, neste contexto, tá? Vamos supor que esta é a regra definidora. Mas aí nós temos um outro detalhe também. A gente tem que olhar atentamente para o gráfico e procurar todos os detalhes. É o seguinte, qual que é o setup que, quando os preços eles estão acima da média, ele faz correção na média e volta a subir? Qual é esse setup? Setup ponto contínuo. É um setup que a gente opera toda semana lá no Swing Trade, nos gráficos diários. Só que tem um detalhe. No ponto contínuo, o preço ele toca na média e sobe. Então, veja bem. Aqui, o preço ele subiu, ele tocou na média e voltou a subir. Este candlestick aqui, este candle, tá? Ele serve como referência para o ponto contínuo. O setup ponto contínuo, como que se opera? Você entra alguns pontos ou alguns centavos acima da máxima, com stop abaixo da mínima, né? E você entra. Aí essa é a entrada, seu stop vai estar aqui abaixo da mínima. E aí beleza, você tem os modos de condução do stop. Não vamos entrar agora não. Vamos ficar só nos métodos de entrada do trade. Então é isto. Qual que é a regra? Repetindo, para ficar bem claro.
Preços vieram já acima da média, fizeram um topo mais alto que o topo anterior, corrigiram até na média e voltaram a subir. Fizeram um candle altista. Este candle aqui é válido, este candle aqui é válido, tá? Você pode ver que mesmo caindo aqui, ó, ele não acionou o stop, tá? Então ele caiu, mas não acionou o stop. Veio para a média e voltou a subir. Veio para a média e voltou a subir. O stop também, estando o stop abaixo aqui, ó, da mínima, não acionou, tá? Quem teve como referência este candle entrou tranquilo e ficou dentro do trade. Quem teve como referência este candle também entrou também tranquilo e ó, a média foi subindo. Só que tem um detalhe. Eu peguei como referência aqui, ó, o rompimento deste pivô. Embora seja este daqui, né? O que eu tô pegando como referência é este. Eu errei, né? Eu tô falando que é este pivô aqui. Aliás, minto. Não. Perdão. Eu tô me embolando aqui. Aqui que se deu a confirmação do pivô, mas o pivô da tendência é este aqui mesmo. Mas aí vamos ao seguinte. Eu peguei como referência, foi este candle aqui para você entrar comprado. Só que tem um detalhe. Ele não tocou na média. Então, se você espera, você não entrou aqui. Você espera confirmar esse pivô. E você só opera o setup, por exemplo, ponto contínuo, em que onde ele vai na média e volta a subir, aqui você não teria entrado. Porque os preços não foram até a média. A tendência estava muito forte, os preços vieram até no meio do caminho e voltaram a subir, tá? E aí você diz o seguinte: ah, mas eu poderia ter entrado, né? Eu bobeei e tal, então eu preciso de entrar antes do preço tocar na média. É o seguinte, o setup ponto contínuo, você opera só o ponto contínuo? Porque se você só opera só o ponto contínuo, aqui você não operou. E aqui não é um ponto contínuo, aqui é um outro setup. Ou pode ser outro setup, ou pode não ser. Pode ser simplesmente um repique. Claro, repiques, existem métodos de operar repiques. Não é com setup ponto contínuo. Porque no ponto contínuo se espera que a correção se faça até na média de 20 ou 21 períodos, tá? A de 21 também é válida. Então, o que eu estou querendo mostrar com isso? Você precisa definir previamente todas as condições, todos os critérios que você vai operar. Então, vamos supor, hoje aconteceu isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa nova. A gente operava só ponto contínuo. Só que eu descobri que o preço ele pode vir aqui no meio do caminho e voltar a subir. Tá, eu preciso olhar para isso daqui. Eu preciso exaustivamente. Não é agora, nesses minutos que eu estou falando com você, né, que eu vou fazer isso, que você deve fazer isso. Mas você deve olhar para aqui, para esse contexto aqui, tá? E entender o que ocorreu. E entender quais foram os critérios. Porque é o seguinte, e aí também está um outro pulo do gato. O que ocorreu aqui pode ter sido algo fortuito, algo decorrente da sorte. Tá? Os preços iam cair até a média, não caíram, pararam no meio do caminho e voltaram a subir. Tá? Situações excepcionais como esta, você não pode levar em consideração dentro do seu trade system. Você tem que abrir mão de entrar em situações como essa para você operar só setups ponto contínuos. Porque se você operar só, por exemplo, setups ponto contínuos, o seu nível de assertividade vai ser alto. E detalhe, mesmo que não seja, olha só, mesmo que você espere sempre que ocorra o padrão do setup ponto contínuo e o trade ele não desenvolve, você tem um modo de você analisar o que você está fazendo de errado ou não, tá? Porque o trader tem que registrar todas as suas operações, simples assim, tá? Então é essa, veja bem, você opera o ponto contínuo, você tem determinados critérios. Para você sair fora dele, você tem que conseguir entender outros critérios. Então, o que eu sugiro para aqueles que estão começando, aqueles que têm menos de um ano, né? Esses que eu falo que não tem tempo de tela, né? Que não sabe essas coisas que eu acabei sabendo por conta aí de estar olhando gráfico durante mais de 2 anos. Para você começar, e isso eu não vi lugar,
Aliás, não vi em lugar nenhum, eu vi poucos lugares. Para você começar, eu sugiro que você comece com apenas um setup. Eu já falei isso, já escrevi isso em textos, em artigos. Teve gente que me criticou, falou que eu não sei de nada e tal. Eu tô um pouco me lixando. Porque é o seguinte, por exemplo, o nosso colega que comentou no meu vídeo de ontem, ele opera, né? Ontem ele não teve prejuízo e tudo mais, beleza, ele opera. A minha sugestão para ele, para quem opera, já inclusive opera há anos, mas não está tendo resultado bom, se você não tem pelo menos 80% de acerto nos seus trades, e você que tem pouco tempo de experiência, opere um único setup. Um único setup. Ou qual sugestão que eu daria? 2. Primeiro, setup barra elefante. Segundo, setup ponto contínuo. Setup barra elefante, qual o contexto? Hoje ocorreu o setup barra elefante. Onde? Aqui. Este segundo candle é um candle barra elefante. Depois do setup barra elefante ocorre um gift. Isso é padrão, tá? E depois do gift, os preços eles se desenvolvem, né? Se o preço continuar na tendência. Aqui teve ponto contínuo, logo após tivemos setup barra elefante. Quem opera setup barra elefante ia operar aqui, ó. E aí dentro do setup barra elefante existem 2 critérios. Isso eu ensino no curso Fundamentos de Análise Técnica, tá? Quem é assinante da Grafistas, e tem o link aqui, ó, na descrição do vídeo do YouTube ou na bio do Instagram. Não existe desculpa. R$ 49,90 por mês. Entra, faz a sua assinatura, entra no curso, aprende, quiser sair, você pode sair, fica à vontade. Tá? Você entra e sai a hora que você quiser. Mas tá lá. O ponto setup ponto contínuo e setup barra elefante. Setup barra elefante tem 2 critérios de entrada. O primeiro, na própria barra elefante, no candle barra elefante, você não espera. Formou o candle, fechou, é um candle barra elefante sobre a média de 20 períodos, com volume acima da média. Esse volume bateu na média, tá? Como a média estava subindo aqui, a gente até leva em consideração. O ideal seria assim, ó, muito acima da média, tá? Tem essa moda, você coloca aqui, tá? Ele pode acionar, você vê ele cair para voltar a subir. Ou você esperar o gift. E aí muitos não chamam o setup de setup barra elefante, chamam de setup gift. Por quê? Porque no setup barra elefante a sua entrada é aqui, acima do candle, e o seu stop é abaixo do candle. Como o candle barra elefante ele é muito grande, o seu stop fica sendo muito grande. Então o que quem opera o gift faz? Entra somente no rompimento do gift com stop aqui, ó, abaixo do gift. Tá? É isso que eles fazem. Só que esse modo gera mais stop, tá? Porque tem várias ocasiões em que os preços eles acionam aqui o gift, mas voltam a cair, tá? Eles voltam a cair para voltar a subir. Então nessas situações o seu stop é acionado. Só que o seu stop ele é menor. E aí qual que é a solução? A solução é você fazer backtesting. Nem que seja o backtesting visual, mas o backtesting é a solução. O que é isso? Analisa, pega, volta, analisa todos os contextos de setup barra elefante do ativo que você opera, tá? Tem que deixar bem claro isso, o ativo que você opera. Opera mini índice no gráfico de 5 minutos, pega mini índice e vai voltando, vai analisando todas as situações em que teve setup barra elefante e que tiveram o gift. E aí vê quais acionaram o stop do barra elefante, do gift, tá? Registra isso, vai analisando para você ver em quais situações é melhor. O stop ele é menor, tá? E os trades evoluem. É esse tipo de trabalho, de pesquisa, tá? Que você precisa fazer. É nesse contexto, tá? Então, o que eu sugiro? Eu sugiro primeiro o setup mais assertivo. Não é o ponto contínuo, é o barra elefante. Você pode ver que o ponto contínuo ele é uma tentativa de antecipação da tendência, porque o pivô ele só foi confirmado aqui, ó. Mas o setup ponto contínuo de hoje dessa perna aqui, ó, foi aqui embaixo. Foi antes de confirmar o pivô. Mas você vê que o barra elefante, a entrada, pelo menos acima do gift, foi exatamente na confirmação
do pivô. Foi exatamente, tá? E nesses contextos onde, porque no setup ponto contínuo não há exigência do candle ser grande, tá? Eu gosto de os volumes serem altos, mas o candle ele pode ser pequeno. Foi um candle pequenininho sobre a média, tá valendo. Você entra acima dele. Mas no barra elefante não. O barra elefante precisa ser volume alto e candle grande. Ele tem que ser o maior dos últimos ou estar entre os maiores. De preferência o Marubozu. O que seja o Marubozu, o preço de fechamento é no mesmo preço de abertura. A máxima, aliás, é o mesmo preço de fechamento. Entre aspas, não tem pavio, ou o pavio é muito, muito pequenininho, igual aqui, ó, em cima e embaixo. Esse aqui não é um Marubozu, é um candle grande, é um candle de força, com volume, mas não é um Marubozu. Este é um Marubozu, tá? Este aqui tem um pavio na parte superior, então não é um Marubozu. Este aqui o pavio é muito pequenininho, tanto acima quanto abaixo, tá? Então, candles barra elefante são, em sua maioria, Marubozus. Então, olha só, vamos lá. Eu já tenho, se eu opero só o setup barra elefante, o que eu faria? Eu espero o preço vir acima da média, cair até ela, formar um candle barra elefante sobre ela, formar um gift e eu entrar com stop lá embaixo ou abaixo do gift, tá? Então neste contexto eu operei só porque vários critérios foram estabelecidos, ocorreram e aí eu efetuei o trade e por isso tive sucesso. E detalhe, o setup barra elefante, eu ensino isso também no curso, tá? Porque como você tem uma referência, eu tenho a referência aqui, ó, do alvo. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver aqui, ó, vamos ver se deu certo, hein? O setup barra elefante, o ideal é o seu alvo ser 2 vezes o seu risco. Então, o seu risco ser a máxima e a mínima do candle barra elefante. Vamos ver? Cravou. Então, o que aconteceu aqui? Você arriscou 278 pontos e ganhou 556 pontos. Tranquilamente. A média subindo. Não teve nenhum movimento forte que ameaçou o seu stop, que estava lá embaixo. Nada. Você arriscou 278 pontos para atingir 556. E atingiu de maneira tranquila. Por isso que eu indico. O primeiro setup que todo iniciante deve, ou quem está operando e não está tendo lucratividade, opera só o setup barra elefante. Conseguiu operar ele? Conseguiu ter consistência? Aumenta o leque para o setup ponto contínuo também. Aumenta o leque para o setup ponto contínuo. Operou? Aumenta o leque para confirmação de pivôs, alguma outra coisa. Repiques. É assim, aos poucos você vai aumentando o leque de setups que você vai operar, tá? Essa é a solução. Então, respondendo, eu falei esses 50 minutos para responder ao meu colega lá, né, que fez o comentário. Eu até agradeço ele, que ele fez o comentário falando que o dia dele não foi bom. Falei, olha só, o que te falta é a escolha de um setup, tá? Volte e escolha um setup para você operar somente ele. E aí você vai ficar. E aí as pessoas falam, por que a maioria, né? Por que o infeliz lá, nesses meus artigos que eu escrevi sobre isso, falando sobre isso, ele comentou que eu não sei de nada. Porque ele vai falar o seguinte: você vai operar só isso aqui, ó. Mas aí aqui em cima teve um repique, aqui em cima teve uma barra aqui, ó, um engolfo de alta, que não sei o que. Ele vai achar uma série de oportunidades e vai falar assim: você poderia ter entrado em várias dessas oportunidades. Olha, o que você tem que buscar inicialmente não é lucro, é segurança. Porque, repito, isso também já tratei exaustivamente nos meus textos. O problema é que a maioria tem preguiça mental de ler. Você tem que... Uma das primeiras coisas que você tem que alcançar no trading é autoconfiança. Você está começando. Existe essa loucura, o mercado é essa loucura. Preço está subindo, preço está caindo, preço está subindo, está caindo. E você tem que entrar aqui no meio, de maneira protegida, arriscar o seu capital para ele subir e te dar um lucro e você conseguir vender com lucro. E tem gente que vai comprar na sua mão e você conseguiu ter lucro. Então, assim, o dia a dia do pregão é uma loucura. O day trade nem se fala, tá? Então, se você não tem a experiência de ter acertado,
Acertou hoje, acertou amanhã, acertou na terça-feira. Errou na quarta, não deu certo. Errou na quarta. Acertou na quinta, errou na sexta. Pegou, opa, peraí, 5 dias, acertei 3 e errei 2. Opa, vamos ver esses 2 aqui. Ah não, esses 2 aqui foram do mercado mesmo, o stop foi acionado. Beleza, porque você tem que ver, porque nem sempre você errou. O mercado ele volta contra você, a tendência ela volta, ela é revertida e tudo mais. Você tem que entender isso, tá? Então você precisa definir critérios objetivos até para saber se você está acertando ou está errando. Simples assim. Então, dentro desse contexto, né, você precisa então acertar mais do que errar, tá? E isso é uma coisa que você só adquire na prática. É na prática. Então, se você ficar caçando todo tipo de setup, você vai errar. Porque existem setups, e aí eu te conto o que eu descobri na prática. E eu descobri perdendo dinheiro, tá? Eu descobri isso perdendo dinheiro. Eu estou poupando muito dinheiro do seu bolso falando isso com você. Eu descobri que existem setups que têm um nível de assertividade maior do que outros. O setup barra elefante, por exemplo, que eu falei com você aqui, é o que tem o nível de acerto maior de todos. Como que eu sei? Tem mais de 2 anos que eu faço uma planilha todos os dias com 200 papéis. Todos os dias, durante mais de 2 anos, eu analiso 200 ações. Pronto. É por isso que eu sei. Tá? Antes, quando eu tinha 1 ano, que eu já estava lá operando day trade na mesa proprietária, não sabia nada disso. Não sabia. Eu achava que eu tinha que aprender 30 setups e operar os 30 setups. E aí, no final do dia, quando eu ia analisar, eu ia ver algum vídeo aí, ó, de fechamento aí, de algum professor e tudo mais. Eu também já participei de sala também. O camarada chegava lá, ele destrinchava, né, o índice e tudo mais, e ele achava 50 setups ali. E eu ficava assim, nossa, meu Deus do céu. Até eu chegar no nível desse cara, eu perdi muito dinheiro. E eu ficava lá, desesperado, achando que eu tinha que acertar todos. Não, você não tem que acertar todos. Você não tem que operar todos os setups. Você tem que operar aquele que vai te gerar mais lucro. E que vai te gerar o lucro hoje. E que amanhã, se ele não ocorrer, você ficou de fora, você deixou de perder, tá? O dia que você não opera, as pessoas pensam assim, eu não operei hoje. Você não operou porque o padrão gráfico que você opera não ocorreu. Então, por exemplo, o setup barra elefante, ele não ocorre todos os dias. Ontem, por exemplo, ele não ocorreu. Todos esses dias aqui, ó, dentro dessa lateralização aqui, ó, os 3 últimos dias, ele não ocorreu. Se você operar só o setup barra elefante, você teria ficado de fora aqui, ó, durante os últimos 3 dias. Só que hoje ele ocorreu. E o que te possibilitou? 500 pontos. De maneira tranquila, sem passar calor. Então, veja que os dias que você não operou, você não deixou de ganhar dinheiro, você deixou de perder dinheiro. Porque aqueles que, por exemplo, vamos lá. Ah, vamos operar repique. Ah, beleza, vamos operar repique. Olha só, teve um repique aqui no meio aqui, ó. Ah, bacana, né? O preço foi, subiu, voltou, subiu. Aí, nossa, subiu até aqui em cima. Você saiu aqui em cima? Como que você sabia que o preço daqui em cima ele ia voltar pra cá, ó? Qual que é o critério? Quando ele veio aqui na média, você saiu, seu stop estava aqui, ó, abaixo da média, ou seu stop estava abaixo do repique? Se tivesse abaixo do repique, você tomou o stop, você perdeu dinheiro. Então, esse repique aqui, ó, no dia 27, ontem, deu ruim. Você opera repique? Beleza. Hoje teve um repique aqui no meio, aqui, ó. Tem aqui, ó, repique aqui, ó. Hoje deu certo. Ontem não deu certo o repique. E aí eu te pergunto, você vai operar o que dá certo num dia ou no outro, ou aquilo que ocorre e que dá certo pelo menos 80% das vezes? Tá? Então esta é a lição. Só nessa aula eu podia cobrar R$1.200. Eu não estou exagerando, porque é isso que o pessoal cobra aí, para ensinar patavina nenhuma. Eu já paguei mais do que isso para fazer cursos que não me ensinaram metade do que eu acabei de falar com vocês aqui. E o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo é que eu tenho que operar, perder dinheiro, quebrar a cara, bater a cara, sofrer de ansiedade, tá perdido, olhando pro gráfico, não conseguindo entender nada, pra conseguir descobrir uma coisinha, outra coisinha, uma coisinha, outra coisinha. E também acontecer as coisas na marra, na prática, né? E também tem ideias, por exemplo, eu parei pra pensar, peraí, eu tive a ideia de buscar
o setup que tinha maior nível de acerto. Eu fui buscar, eu peguei livros, tá? Livros caros que eu comprei, tal, e que tinham lá 50 setups, né? Eu fui lá nos 50 setups e eu fui lá olhando um por um, e aí quando eu fui olhar, era o setup barra elefante. É o setup que mais gera acerto. Então eu parei pra pensar, eu falei, peraí. Aí eu olhei, eu fui fazer um backtest, né, de todos os meus diários de trade que eu fiz. E aí eu olhei e falei, peraí, se eu tivesse operado só o setup barra elefante, eu não teria perdido o dia X, Y, Z, o dia 1, 2, 3, eu não teria perdido todo esse tempo. Eu teria operado muito menos, mas eu teria ganho nos dias que eu tinha operado. Eu teria perdido muito pouco, eu teria saído com lucro, tá? No final do mês. Porque, por exemplo, eu saí, um dos fatores que eu saí do day trade, eu parei do day trade, quando eu trabalhava para a mesa proprietária, foi que eu não tinha consistência. Tá? Eu não tinha consistência, eu não conseguia ter consistência. Eu operava, tentava operar, né? Tentava 30 setups ao mesmo tempo, tá? E aí, só depois que eu saí, fui pro swing trade, aí consegui ganhar dinheiro no swing trade e tal, que eu fui olhar pro day trade e falei, peraí, eu tava fazendo tudo errado. Não, tava fazendo tudo errado, porque não é operando qualquer sinal que acontece. É operando aquilo que dá certo. E aquilo que dá certo vai te fazer ficar de fora da maioria dos outros padrões. Então, amanhã não ocorre o setup barra elefante, mas vai ocorrer um repique. Aqueles que operam repique vão entrar, vão ganhar 100, 200, 300 pontos. Tá? Depois de amanhã, vai ocorrer o setup barra elefante, você vai entrar, você vai ganhar aí, ó, 1.200 pontos num só dia. O seu lucro vai compensar o dia que você não operou. E aqueles que operaram repique vão tentar o repique também depois de amanhã e vão se lascar. Porque no trading você não basta ganhar dinheiro num único dia. Você tem que ganhar dinheiro e não perder dos outros dias. Para que chegue no final do mês, você tenha um volume minimamente razoável. Tá? Não apenas no final do mês, tá? Mas no final do ano. Né? Você tem que analisar isso. Né? Eu tive aulas com um professor, não vou falar o nome dele. Aí o cara estava ensinando, né, técnicas lá de swing trade. E aí ele foi mostrar lá os swing trades lá que ele fez. No ano ele perdeu mais de 100 mil reais. No ano. O nível dele estava negativo. Então eu parei pra pensar e falei, peraí. E o cara ensinando e tudo mais. E beleza, eu aprendi muito com ele. Inclusive o setup barra elefante também. É um dos setups que ele ensina. Só que, peraí, se ele tá perdendo dinheiro, mas ele faz day trade, aí ele tava ganhando no day trade. E aí na fritada dos ovos, ele tava ganhando mais no day trade, e aí tava bom pra ele tava tocando a vida dele. Só que será que ele não consegue enxergar que ele tava fazendo alguma coisa errada no swing trade? Entendeu? Então, né, até mesmo, né, gente que tem muita experiência, né, porque eu vejo assim no mercado, né, é aquela, né, foi ontem mesmo, né, eu tava lendo, aí eu cheguei na página de um fundo, uma coisa assim, e aí o pessoal lá, o fulano tem MBA nisso, naquilo, pós-graduação em Harvard, não sei o que, o cara tem a certificação XYZ, ele tem 15 anos de mesa proprietária, tá, olha, o mercado financeiro é uma área, principalmente uma área que o pessoal é institucional. O cara pode ser trader do Bradesco, do Itaú, da XP, não sei aonde, e o cara pode não ter consistência. Porque ele vai aqui, ele opera de uma forma que dá certo numa época, não dá certo na outra, e aí ele vai levando, aí ele sai de uma empresa, entra na outra, aí ele pega aí um bull market, e aí ele opera uma coisa, aí começa a perder dinheiro, ele passa para outra. Então assim, entendeu? Você pode, tem gente no mercado que tá há 10 anos ensinando a coisa errada, ou tendo manias erradas, e não ter a consciência disso, tá? Então essa é a minha dica, essa é basicamente a minha aula sobre day trade. Isso também serve para o swing trade também. Mas o day trade, né, é onde que a gente tem que tomar decisões muito rápido e tudo mais. Esse contexto, né, ele se encaixa melhor, né, dentro, né, da realidade na qual eu quero tratar aqui, tá? Então eu espero, né, que tenha sido proveitoso, tá? Tudo isso que eu falei. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até a próxima semana.